Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Hoje nós vamos fazer o nosso último estudo no livro dos Salmos. Nós, há alguns domingos, iniciamos uma série de reflexões em salmos diferentes. Como o próximo domingo já vai ser praticamente nosso domingo de Natal, né? Nós estaremos mudando a temática da nossa reflexão e depois vem o final do ano e a gente segue com outros estudos. Então hoje eu queria que nós pudéssemos refletir no Salmo de número 109. Nós já falamos que o livro dos Salmos, o Saltério, ele tem vários gêneros literários diferentes, né? Então tem gêneros literários a respeito de ações de graças, nós temos salmos régios, que fala da entronização do rei, nós temos salmos de confissão, nós temos vários salmos que estão presentes nas Sagradas Escrituras. E hoje eu quero ler e meditar com vocês no Salmo de número 109. O Salmo de número 109, ele está dentro de uma categoria, de um gênero literário, que nós chamamos de imprecação, que é um salmo onde o salmista vai repudiar o mal, ele vai, inclusive, desejar que aquele que anseia pelo mal sofra o próprio mal que ele deseja, né? Então são salmos de imprecação. São textos que eu diria que são textos mais delicados da Bíblia Sagrada, principalmente porque está num contexto do Antigo Testamento. Então são textos que às vezes muitos preferem evitar de ler, de estudar, de fazer uma releitura deles, mas é importante que nós saibamos que esses textos estão presentes. É importante a gente entender como ler esse texto e como reler o texto, né? Não é só ler, mas como trazê-los também para os dias atuais e como nós podemos ver a partir da perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus, textos como estes. Então o Salmo de número 109 é um salmo de imprecação que vai ter uma estrutura semelhante a todos os salmos que são desse estilo literário, desse gênero literário. Então você tem mais salmos assim, e você tem outros salmos, por exemplo, assim, um salmo de adoração, um salmo de confissão, que tem um pouco de imprecação também, mas não é o salmo inteiro, às vezes é uma frase, como o Salmo 139, por exemplo, que o salmista diz que ele odeia aqueles que são inimigos de Deus, né? Odeio aqueles que são seus inimigos e tal. Nós temos um versículo lá que tem esse teor. Geralmente os salmos de imprecação, eles são divididos em três partes gerais, em três tópicos. Primeiro é sempre o preâmbulo, ou seja, o início, a invocação. Um salmo desse gênero sempre tem um início mostrando a invocação ou um apelo. Então olha só, a gente ao invés de ler o Salmo 109 inteirinho, e depois a gente conversando sobre ele, a gente vai conversando e lendo, tá bom? Acho que é mais fácil para a gente acompanhar aquilo que é posto para a gente. Então olha só o preâmbulo, o início, a introdução. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Esse versículo 1 e o versículo 2, a primeira parte do versículo 2, inclusive, é o início, é o preâmbulo. Nós vemos o salmista invocando a Deus aqui, para que Deus ouça o seu clamor, ouça o seu pedido. Então olha só como é que ele põe: ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele, ao mesmo tempo que ele exalta a Deus, ele já entra com um pedido para o Senhor, né? Não te cales. Quer dizer, olha, Senhor, o Senhor sabe a situação que eu estou enfrentando, o Senhor sabe já que eu vou falar, então que o Senhor se pronuncie, não te cales. É a introdução aqui do salmista. Geralmente, no preâmbulo destes salmos, nós temos a invocação ou o apelo, e às vezes inclusive os dois, tanto a invocação quanto o apelo, e temos também em sequência a apresentação do próprio salmista, a apresentação de quem está orando, de quem está clamando. Então ele diz: pois contra mim se desataram lábios maldosos. Então ele se apresenta como alguém que está sofrendo uma injustiça, que está sofrendo uma perseguição. Quando ele se apresenta, não é uma apresentação
de identificação de quem ele é. Olha, eu sou Davi, que estou falando com o Senhor, eu sou José, eu sou Jacó, olha, eu sou, Senhor, eu sou Gideão. Não é nesse sentido de dizer quem ele é enquanto pessoa, mas a apresentação de si do momento que ele está vivendo. Então ele está dizendo para o Senhor, no início do Salmo: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Né? Então ele começa a dizer a respeito do seu sofrimento, da sua dificuldade, da sua luta, e ele põe então aqui uma súplica, a qual ele está pedindo ao Senhor. Então sempre vai ter isso nos Salmos. Então, por exemplo, aqui ele pede para que Deus não se cale. Em outros, o salmista vai pedir: Senhor, cura-me. Então ele vai dizer a respeito de uma enfermidade, de uma doença, e vai pedir para que Deus o cure. Ele pode ser um salmo que ele fale de um erro, de um pecado, e ele pode pedir para que Deus o perdoe. Perdoa-me, Senhor. Pode ser um salmo em que ele está sofrendo emboscadas, e ele vai dizer: livra-me, Senhor. Então você sempre vai ter esse conceito presente, uma súplica específica do salmista, um pedido particular, um pedido específico, um pedido que revela o que ele está enfrentando naquele momento. E ele pede isso porque ele vai expor em seguida para o Senhor a gravidade de tudo quanto ele está sofrendo. Então, num primeiro momento, nós temos um preâmbulo, e logo em seguida, nós temos essa súplica como a súplica que ele pede. E a súplica vem do versículo 2, parte B, até o versículo de número 15, em que ele vai apresentar a súplica e vai apresentar também qual é a situação que ele está sofrendo. Certo? Querem ver? Vamos lá. Com mentirosa língua falam contra mim. Então ele continua um pouco da introdução, mas aqui ele estende um pouco, porque ele começa a trazer para um lado ainda mais pessoal. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas, e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Eu vou parar por aqui por enquanto a leitura, porque a partir do versículo 6, muda um pouco a forma como o salmista apresenta o texto. Mas ele fala sobre o seu sofrimento, e ele vai dizer assim: olha, as pessoas estão se levantando contra mim, há lábios mentirosos, fraudulentos, língua mentirosa, e isso está sendo constante, estão me cercando com palavras de ódio, e sem motivo fazem guerra contra mim. Olha só, ele vai falando sobre a realidade que ele está vivendo. Olha, eu tenho demonstrado amor, mas as pessoas me hostilizam. E hostilizar aqui é acusar. O tradutor colocou essa ideia de hostilização, de ser um pouco indiferente ou até mesmo agressivo, né? A ideia do hostilizar alguém, mas a raiz da palavra aqui, ela aparece várias vezes. No versículo 4, ela aparece no versículo 6, quando fala ali no versículo 6 do acusador. Ela aparece no versículo 20, se você vê o versículo 20, aí a última parte do versículo 20, tem uma expressão que falam mal contra a minha alma. Falar mal contra é acusar, é a mesma palavra que está aqui no hostilizar. E aparece também no versículo de número 29, em que ele diz: os meus adversários. Adversários aqui também é acusador, né? Então, em alguns momentos aparece como verbo e outras vezes como sujeito a palavra, mas tudo a mesma raiz. Então, tudo acusador, os que me acusam, o acusador, sempre nesse sentido. Então, a ideia do salmista é mostrar que esses que se levantam contra ele estão pagando o bem que ele faz com o mal. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Então essa é a situação dele, alguém que está sofrendo uma perseguição, está sofrendo, não vou dizer maus tratos, porque maus tratos vai muito para a ideia do contato físico, né? Mas ele está sendo alguém que as pessoas agem com ele com indiferença e querem que tudo na vida dele vá de mal a pior. Acho que essa seria uma ideia legal para explicar, e a gente vai ver isso nos próximos versos. Sabe quando alguém torce para que tudo dê errado na vida do outro? Vocês não sabem, isso não acontece, né? Sabe quando?
desestabilizando emocionalmente, causando caos, né? Quando as pessoas tentam de todas as formas desestruturar o outro, por qualquer motivo que seja, pode ser por inveja, por ciúmes, por sede de poder, por maldade, pela própria maldade, não importa o motivo, mas é o que acontece na ideia do salmo que está sendo lido. Alguém, um indivíduo, que faz a sua oração, aqui está como um salmo de Davi, faz a sua oração, e nessa oração ele externaliza essa perseguição que ele está sofrendo, né? E o quanto isso está o machucando, porque é difícil para o salmista dizer assim: poxa vida, eu amo, mas o que eu recebo em paga é o ódio. Eu faço bem, mas à medida que eu tento fazer o bem, as pessoas me fazem o mal. É nesse sentido que ele está colocando, né? Então, ele vai falar que a ideia aqui é como se houvesse uma maldição que é posta sobre ele pelas pessoas. O termo maldição, na literatura do Antigo Testamento, é um termo interessante, porque havia muita compreensão mística também dos povos vizinhos ali na região, né? E sempre eles tentavam, de uma forma ou de outra, criar ritos que pudessem prejudicar as outras pessoas, clamar a outros deuses, um conceito de deuses para prejudicar as outras pessoas. Então há no contexto uma ideia de alguém que está tentando, não só com palavras, não só com manipulação, mas também tentando de uma maneira espiritualizada de prejudicar a vida dele. Esse é o conceito, né? Mesmo sabendo que nada pode contra o Senhor, não significa que não há tentativas, né? É essa a ideia. Então o salmista põe isso, por isso que ele fala que tentam pagar o bem com o mal. Quando você entra no versículo 6 até o versículo 15, e eu deixei para fazer essa leitura depois, porque aqui o salmista está dizendo como se fosse o seu inimigo falando, entendeu? Aqui não é o salmista que está falando de maneira direta. Aqui o salmista está dizendo o que o seu adversário faz contra ele. Certo? Deu para entender? Então até o versículo 5, o salmista está falando na primeira pessoa. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Estão me cercando com palavras odiosas. Sem motivo nenhum estão fazendo guerra contra mim. Em paga do meu amor, estão me acusando. Eu, porém, oro. Eu, porém, estou buscando o Senhor, estou em oração. Estão pagando o bem que eu faço com o mal. O meu amor está sendo retribuído com ódio. Aí ele vai mudar a pessoa que está falando, que até nas palavras do salmista, quem está falando aqui é o seu acusador. Suscita contra ele um ímpio. É o acusador pedindo, olha, que se levante contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. O seu inimigo está desejando para o salmista que, ao invés de estar junto dele um defensor, esteja um acusador. Diante de um tribunal, e aqui ele evoca uma figura jurídica, diante de um tribunal, quem fica à direita do réu é o seu advogado de defesa. E aqui o seu adversário está pedindo para que do lado dele seja posto um acusador. Quer dizer, até aquele que era para te defender que te acuse. Né? Olha a maldade. É tirar do outro até o direito de defesa, mesmo não tendo ele culpa nenhuma. Um acusador aqui, e a palavra acusador é a mesma para Satanás. Quando a gente escuta a palavra dessa figura espiritual maligna, o Satanás é o acusador, aquele que o acusa, né, o Satã. E o termo aqui é exatamente esse, que seja posto ao lado dele o Satã, o acusador, alguém que o acuse, alguém que poderia defendê-lo, mas que vira para ele e fala assim, não, você é culpado mesmo, do quê? Não sei, mas é. Né? E o duro que às vezes tem gente que está do nosso lado, fala isso mesmo, né? A culpa é tua, mas do que a culpa é minha? Não sei. Mas né? Você já é culpado. Então o acusador é o desejo dele. Quando julgarem, versículo 7, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Quando você for julgado,
que você já seja condenado. Então, o desejo do ímpio aqui, o desejo do acusador, é que a sentença já seja dada antes do julgamento. É mostrando, assim, a armação. Sabe quando alguém vai para um tribunal, mas já sabe a sentença? Porque já está tudo armado. Então ele coloca-se dessa forma, ó, que seja condenado, e que a sua oração seja tida inclusive como pecado, que Deus não te ouça, que o seu Deus não ouça você, os seus dias sejam poucos, que você morra cedo, em outras palavras, que você tenha os seus dias encurtados, e tome outro o seu encargo, que outro assuma o seu lugar. Aqui a impressão que se dá é que o salmista de fato ocupa uma posição de status, ou de poder, ou de força, e os seus inimigos querem tomar o seu lugar, querem ocupar a sua cadeira, e para ocupar o seu lugar, para tomar a sua cadeira, precisa derrubá-lo. Então eles se levantam contra, mas a maldade não termina por aí. Olha só, fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa, que a sua pena não seja só para você, mas que a sua pena se estenda para a sua família também. Pesado, não é? A gente vai lendo, se a gente for refletindo o que está acontecendo aqui, a gente vai vendo a dureza do coração humano. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa, andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas, que além de você morrer, além dos seus filhos ficarem órfãos, além da sua esposa ficar viúva, tomara que os seus filhos passem dificuldades e se tornem mendigos, que sejam expulsos das ruínas da sua casa. Aqui reforça a ideia de que era uma pessoa de alto cargo, porque ruínas geralmente é usado para palácio ou templo, raramente se usa para ruínas de casas, né? É para palácio, é para templo. Então alguém que ocupa um cargo alto de poder, talvez o próprio rei Davi mesmo, como o salmo é atribuído a ele. De tudo que tem, lance mão o usuário do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos, ou seja, que tudo que você fez, tudo que você alcançou, tudo que você construiu, que caia na mão de outro mesmo, que ele possa aproveitar tudo que você conquistou com muito suor. Você trabalhou, você conquistou, está tudo aí, agora que você morra, que teus filhos sejam expulsos, que você perca tudo, e quem é teu inimigo que usufrua de tudo isso aí. Quero parar. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Versículo 12. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Que ninguém tenha misericórdia de você, que o mal que você vai sofrer, que todo mundo diga, mereceu, bem feito, é isso aí, que piore. E que ninguém tenha compaixão dos seus filhos também que ficarão órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome, que ninguém se lembre de você, que ninguém se lembre do seu nome, que ninguém se lembre do que você fez, que ninguém dê valor ao que você deixou, que tudo isso se torne extinto. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não apague o pecado de sua mãe. Se Deus se lembrar de alguma coisa, que o seu Deus se lembre dos erros dos seus antepassados e os teus erros, que Ele não tenha compaixão, nem misericórdia, nem piedade de você, que tudo que Ele se lembre, seja a maldade que você possa ter praticado e que os que você amam também. Permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles, que ninguém se lembre de ninguém que esteja ligado a você. Esse é o desejo do inimigo do salmista. Oxê! Hã? Já havia muita maldade. Continua tendo maldade. Aqueles que veem o salmista como seu inimigo, que querem tomar o seu lugar, que querem derrubá-lo, não se constrangem em agir maldosamente. Esta é a realidade do contexto do texto. Sabe quando as pessoas manipulam, armam, engendram para tentar derrubar alguém, criam histórias, criam narrativas,
criam mentiras para poder sempre prejudicar o outro, para que ele alcance os seus objetivos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E a dificuldade é que às vezes a gente pode ser alvo dessa maldade. E a gente tem que tomar cuidado para que às vezes nós não sejamos aqueles que fazem essa maldade. São dois lados da moeda. Um deles é a verdade de que nós podemos ser às vezes perseguidos por vários motivos e em várias circunstâncias, né? Às vezes as pessoas querem o seu lugar, às vezes as pessoas não ficam satisfeitas com a tua felicidade. Tem gente que não gosta de ver gente feliz, viu? Tem gente que parece que o outro é sempre mais feliz que ele e quer que o outro se dê mal, porque você não pode ser feliz. Aí ela fala assim, não, mas eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenio não sei o quê, eu tenho não sei o quê, não sou feliz, parece que aquele lá que não tem nada é feliz, mais feliz que eu. É duro, mas tem, não é? Aí a pessoa quer acabar com a felicidade do outro, né? Quer falar, não, tem que ser triste também. Qualquer um de nós podemos ser alvos de perseguição. E às vezes também podemos ser manipulados por aqueles que têm raiva dos outros e nos coloca no meio de uma circunstância como essa, né? Porque quando eles põem dessa forma, como nós acabamos de ler, os inimigos do salmista, eles se colocam como alguém que está dizendo a verdade. Esse é o problema. Entendeu? Eles não estão se pondo aqui. Quando a gente lê, a gente vê a maldade, porque está clara diante dos nossos olhos, na exposição do texto e na explicação. Mas na circunstância que o salmista estava vivendo, muita gente era enganada por esse grupo, por essas pessoas, entendiam que aquilo era verdade e ficava contra o salmista. É assim que acontece até aqui, lógico, que a gente está vendo um caso mais crítico, né, o caos instaurado mesmo, né, mas pegando em proporções menores, às vezes a gente vai ver isso acontecendo, inclusive em relações humanas nossas no dia a dia. Intriga de família, é muito diferente disso? Né? Começa um não, porque não sei o quê, você viu o que a sua nora falou? O caos está instaurado. Aí o negócio vai só aumentando, vai. Não sei o quê, não, ele não entra mais aqui, ela não entra. É difícil, vai acontecendo. Ou a pessoa vai e fica embirrado, né, com a sogra, fica embirrado com a cunhada, fica embirrado. Ixi. Isso aí. Sempre existem 3 versões, né? É que geralmente, só no casamento sempre existe 3, a do marido, a da esposa e a verdadeira. O pior de tudo é que a verdadeira você nunca fica sabendo. Aconselhamento de casal é uma coisa engraçada, porque você chega, você escuta um, você fala assim, entendi, você dá razão. Aí você vai escutar outro, aí você entendi, você dá razão também. Aí fica complicado, porque os dois têm razão. Aí não dá para você saber quem está sem a razão, porque cada um conta na sua versão. É difícil, não é fácil não. Mas não é o caso nosso, viu gente? Isso aqui é... Então essa é a forma como o salmista vê, né? A ideia de que as pessoas estão se levantando contra ele. Dentro da literatura bíblica, esse salmo é visto também como uma dramatização do povo de Israel. Ou seja, que quem é perseguido aqui é o povo de Israel contra os povos vizinhos. É como se fosse a ideia de falar na primeira pessoa contra uma pessoa específica, mas que essa pessoa representa a nação como um todo, que está sendo perseguida pelos povos vizinhos que se levantam e querem destruir tudo aquilo que Deus tem feito para o povo. Que a ideia dos inimigos é que Deus revogue a sua aliança com o povo de Israel. Que o povo de Israel deixe de ser a testemunha do Senhor. Que a aliança possa ser rompida, né? Por isso que ele coloca na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais e não apague o pecado de sua mãe, né? Eles estão desejando que Deus abandone o povo, que Deus abandone o seu povo. Então assim, a maior maldade de tudo isso que é posto nas palavras dos inimigos é assim, Deus, deixa de amar, deixa de cuidar destes que são seus porque eles não merecem. É o anseio dos adversários, né? Então, o salmista, diante de tudo isso, agora ele responde, versículo 16, até o versículo de número 27, é o salmista respondendo mediante isso, tá bom?
Aí ele vai dizer assim, ó, porquanto, olha como é que muda agora a linguagem, porque agora é o salmista falando, certo? Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. O salmista está dizendo assim, Senhor, estes inimigos, estes acusadores, ou acusador, que se levanta contra mim, não se lembrou de usar de misericórdia. E a gente viu no texto que não teve misericórdia nenhuma mesmo, né? Que ele morra, que o filho fica órfão, que a mulher fica viúva, que ninguém tenha compaixão, que passe necessidade, que passe fome, que ninguém ajude, que... né? Então assim, o salmista fala assim, Senhor, eles não tiveram misericórdia nenhuma, né? Não se lembraram, não tiveram piedade em perseguir quem está aflito, quem está necessitado, quem tem o coração quebrantado, eles querem entregar a morte. Então ele vai dizer, versículo 17, amou a maldição, ela os apanhe. Ele está dizendo assim, Senhor, se eles amam tanto, tanta desgraça sobre a minha vida, que isso acontece com eles. Deseja em dobro. Sabe aquela ideia, deseja em dobro que você me deseja? É mais ou menos isso. Então o salmista está dizendo assim, Senhor, se eles amam tanta maldição, se eles acham que isso é bom, que esse é o caminho, que eles recebam o que eles desejam. Por isso que é um salmo de imprecação. Não quis a bênção, eles não querem a bênção, então que a bênção se aparte deles. Se eles não querem reconhecer que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de bênção, então que eles fiquem sem, não eu. É nesse sentido que o salmista está falando. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior, nos seus ossos como azeite. Se é isso que eles tanto desejam, que é isso que penetre no interior deles. Seja-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Que essa seja a vestimenta deles, que seja isso que os adorne, se é isso que eles anseiam. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Que seja essa a retribuição do Senhor, se é isso que eles desejam, desses acusadores que se levantam contra mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Mas o Senhor, meu Deus, não me desampare, por amor do seu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Dá-me livramento, Pai. Livra-me desses que se levantam, desses que me acusam, livra-me. Porque eu estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto o ferido coração. Então ele começa a abrir o coração dele para Deus, e mostrar inclusive uma celebração penitencial, que a gente vai chamar aqui. O que é uma celebração penitencial? É o salmista se pondo diante de Deus como um pecador. Ele sabe que a acusação da qual ele está sofrendo não é verdadeira. Ele sabe que o que os seus adversários estão dizendo não procede, mas ele sabe que ele é pecador do mesmo jeito. Entendeu? Ele não se põe como alguém perfeito. Então ele se penitencia. Senhor, eu sou aflito, eu sou necessitado. Eu, inclusive, sinto meu coração ferido. Eu vou passando como a sombra que declina, e eu sou atirado para longe como um gafanhoto, eu não sou ninguém. Eu sou posto de lado mesmo. De tanto jejuar, os meus joelhos me vacilam, e de magreza eu vou mirrando a minha carne. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer, Senhor, eu estou buscando ao Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou reconhecendo a minha pecaminosidade. Então tem compaixão, tem misericórdia de mim. O Senhor tem piedade de mim, que sou o seu filho. Demonstra e manifesta o seu amor em meio a toda essa batalha pela qual tenho passado. Versículo 25. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Tornei para os meus adversários alguém insignificante, pôs de lado. Quando me veem, meneiam a cabeça. Tipo assim. Tratado com total indiferença. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Então, até aqui, o salmista responde a todas essas agressões, verbais do seu adversário, e clama pelo socorro de Deus. Diz: Senhor, olha, se o Senhor for ter piedade, tem piedade de mim. Esses que estão desejando mal para mim, se o Senhor quiser fazer mal, faça a eles, não a mim. Tem misericórdia de mim, cuida de mim.
saiba que eu estou fazendo o que o Senhor pede a mim, eu tenho procurado o Senhor, eu tenho feito a minha penitência, eu tenho feito a minha dedicação como servo do Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho reconhecido as minhas falhas, mas isso que eles querem, isso não vem do Senhor, isso é maldade, maldade pura, né? Isso é puro ódio, isso não vem do Senhor. Então ele combate essa visão, combate esse mal, ele coloca diante de Deus a sua inquietação e ao mesmo tempo pede para que o Senhor o livre de todas essas coisas, né? Que Deus o ajude, que as pessoas possam ver que as tuas mãos estão sobre mim, que o Senhor faz e o que o Senhor tem feito sobre mim, que seja essa a resposta para o meu adversário, a mão do Senhor, que o Senhor não rompa a aliança que o Senhor tem comigo, que as pessoas mesmo dizendo tudo isso, que elas possam ver que o Senhor é o meu Deus, e eu faço parte do teu povo, né? Cuida de mim. Então o salmista está clamando isso para o Senhor no meio de todo esse sofrimento. É lógico que a gente sabe que é um contexto complicado, e a gente tem que entender a humanidade do escritor bíblico, porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como um todo, ela é inspirada pelo Espírito de Deus, mas ela não anula a questão humana. Esses homens não entraram em transe, certo? Não é psicografia, a Bíblia não é psicografada. A Bíblia, ela é escrita a partir de um contexto histórico, social, de um indivíduo que tem as suas emoções, que tem a sua formação, que tem a sua forma de enxergar a vida, enxergar o mundo. E o Espírito de Deus fala com ele. Então nós temos aqui situações que são humanas. Que ser humano sendo perseguido e sofrendo injustiça consegue passar por tudo isso sem uma certa indignação? Você consegue? Você consegue? Você consegue falar assim, está todo mundo se levantando contra você, falando mentira, te perseguindo, te derrubando, querendo destruir teu casamento, querendo destruir tuas finanças, querendo destruir teus filhos. Você vai falar assim, não, tá bom, deixa para lá. É isso aí. No mínimo você vai dizer, Senhor, faz alguma coisa aí. Não é não? Então esse lado humano, ele é posto. O salmista vê toda a sua injustiça e ele fala, Senhor, eu não quero odiá-los, eu os amo. Ele fala lá no versículo, eu amo, mas eles estão pagando o amor com ódio. Senhor, eu quero continuar fazendo bem, mas eles estão retribuindo o bem com o mal. Então o que o salmista faz? O salmista, ele se põe contrário a essa atitude de ódio, contrário a essa atitude de maldade. Então ele se põe contra isso. E no versículo 28 e 29, ele vai dizer assim, amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Eles podem amaldiçoar, Senhor. A palavra deles para mim não tem valor nenhum, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Que esses meus adversários sejam confundidos, mas que eu possa me alegrar e me alegrar no Senhor, porque eu sou teu servo. Cubram-se de vergonha, de ignomínia, os meus adversários, que eles se sintam envergonhados do mal que eles desejam e das mentiras que eles proferem, e que a sua própria confusão os envolva como uma túnica, que eles sejam pegos nas mentiras, nos atos deles de fraudulência, que a língua mentirosa, que tudo isso possa se voltar contra eles, que não fique encoberto isso, que isso possa ter consequências, né? Então o salmista, ele tem essa reação aqui, né? O resumo da reação dele pode ser posta nesses dois versos. O que nós vimos dele aqui do versículo de número 16 até o versículo de número 27 pode ser resumido nesses dois versos, né? Que ele fala assim, Senhor, os meus adversários estão amaldiçoando, mas o Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor ao Senhor, né? Me abençoa, né? Não deixa que essas línguas mentirosas tenham êxito, porque é o Senhor que cuida de mim, né? Só faltou o salmista colocar aqui no versículo 32, falem mal, falem bem, mas falem de mim, estou brincando. Faltou não, viu? Ele está com o coração muito, muito dolorido, né, com tudo que ele está sofrendo. Então, o salmista está dizendo assim, olha, Senhor, eles vão me amaldiçoar, mas que o Senhor me abençoe. E é isso que a gente tem que pedir para Deus, né? A Deus, mediante todas as lutas e batalhas que eu vier, a bênção do Senhor é suficiente para mim. A bênção do Senhor é o que me mantém em pé. E ele termina
dizendo: muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. No versículo 30 e 31, a gente tem a conclusão do salmo. Geralmente, na conclusão de todos os salmos desse gênero literário, a gente vai ver uma palavra de convicção, de certeza, de adoração a Deus. Então sempre vai ter alguma expressão nesse sentido, de que já recebeu a bênção, o Senhor é a meu favor, eu vou louvá-lo no meio da multidão, como ele põe aqui, Senhor, eu sei que o Senhor não desampara os seus. Então sempre uma palavra de reconhecimento de que Deus está ouvindo a sua oração, e de que Deus é junto a Ele, que Deus é a seu favor, porque Ele é um servo de Deus. Então a gente vê essa conclusão. Finalizando o nosso estudo, algumas coisas importantes, conclusivas aqui, dentro de todo esse salmo, que como é um salmo de imprecação, vocês perceberam que é um salmo um pouco mais delicadinho, né? Bem delicadinho. Verdade. Enxergou, verdade, o sentimento dele está presente, e que não tem jeito, né, de não estar, não tem jeito, né, até a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela é marcada pelos nossos sentimentos, né, quanto mais aberto, quanto mais transparentes nós formos com Deus, mais intimidade a gente cria, né, e é isso mesmo, o salmista se abre. Então assim, algumas coisas importantes, o salmo para nós, numa releitura, não é para despertar na gente, ou nos instigar ações de violência, como a gente encontra nos próprios adversários aqui, né? E nem de ressentimento, né? Dizendo assim, a pessoa está me acusando, uma coisa mentirosa, estou ressentido, magoei, e ficar a vida inteira magoada com a pessoa, né? A ideia não é de despertar vingança e nem ressentimento. O que o Salmo quer trazer para nós é a importância da gente, de fato, repudiar de todas as formas o mal, independente de quem o pratique. Então, se alguém se levanta com línguas mentirosas, fraudulentas, para tentar fazer o mal contra o próximo, é nosso papel, é nosso dever repudiar essa atitude. Se vê que alguém está maquinando, está levantando, seja em qualquer ambiente, ambiente familiar, ambiente eclesiástico, profissional, a gente tem que repudiar o mal. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Mas a maldade, ela se manifesta muitas vezes nas pessoas, né? Às vezes por uma tentativa, como é o próprio texto aqui, de ocupar o lugar do outro, né? Vocês já viram isso acontecendo? Às vezes tem pessoas que, no mundo, querem destruir o casamento do outro porque o alvo do seu prazer é o marido ou a esposa do outro. Aí começa a lançar intriga, isso em relacionamentos. Isso pode acontecer no trabalho, a pessoa quer tomar o lugar do gerente, do supervisor, não sei, né? E aí começa a puxar o tapete, começa a fazer a maldade, a manipular, a armar. Pode ser alguém que quer lançar intriga no meio da família, quer lançar a mãe contra a filha, quer lançar o pai contra o filho, e começa a criar uma rede de não sei nem como é que eu chamo isso. Rede de intriga, né? E assim, isso é mal. E nós não podemos tolerar isso. Isso tem que ser odiado. Não é odiar a pessoa, não é repudiar a pessoa, não é atacar a pessoa, mas é atacar o mal que essa pessoa quer instaurar para alcançar os seus objetivos. Então, esses salmos de imprecação, numa releitura, na minha perspectiva, tem que ser visto dessa forma. Nós jamais vamos nos vingar ou querer nutrir sentimentos de ressentimento contra as pessoas e achar que isso é cristão, porque não é. A gente aprende na Bíblia, pelo Evangelho de Jesus, a perdoar, a dar uma segunda chance, a dar 70 vezes 7 chances, né? Esse é o Evangelho de Jesus. Mas a gente também não pode fingir que não há ações maldosas para prejudicar, e essas ações maldosas a gente precisa se posicionar, precisa estar diante delas, reconhecê-las, não fazer parte e não dar força para isso, né? Então não é contra as pessoas que nós lutamos, mas contra o próprio mal, né? O nosso
acusador. Se aqui fala do acusador, o nosso inimigo, o diabo maligno, né, que é aquele que tenta dividir. Uma outra coisa é que amor e imprecação, ou seja, essa ideia de que, olha, a pessoa precisa sofrer as consequências dos seus atos, eles andam juntos, não é uma coisa não é um paradoxo, não é oposta, porque amar exige também, às vezes, deixar que o outro sofra as consequências das suas ações para que aprenda. É necessário. Quantas coisas nós aprendemos na vida porque nós sofremos as consequências delas? Se a gente não tivesse sofrido as consequências, nós não teríamos aprendido, né? Se quando a gente fez uma coisa que era má e o pai e a mãe não nos corrigiu, nós agiríamos maldosamente achando que tudo bem, está tudo certo, não é assim? Porque é natural, se eu faço mal e eu não sofro a consequência do mal que eu pratico, eu vou fazê-lo deliberadamente, né? Se eu mato alguém e não tem consequência nenhuma, por que eu não mato de novo? Se eu se eu roubo alguém e não me acontece nada, por que eu não vou roubar de novo? Então a gente vê a necessidade desse processo. Então, quando fala sobre imprecação, é você não ser indiferente a essa corrupção insidiosa, ou seja, essa corrupção interna, que pode gerar indiferença. E finalizando, por fim, quando nós lemos esse salmo, daquele que sofre de maneira injusta, não tem como não nos lembrarmos do único que sofreu de maneira completamente injusta, sem ter feito absolutamente nada de errado e ter cometido pecado algum, que foi Jesus Cristo nosso Senhor. A gente às vezes sofre a consequência de um erro que a gente não cometeu. Eu não cometi esse, mas o outro eu cometi. A gente não errou naquilo, não, isso aqui eu não fui não, isso aqui não fui eu, mas se fosse o outro, outra coisa, não, isso aí fui eu sim. Né? A gente sempre vai ter alguma coisa, mas Jesus, o nosso Senhor, perfeito, foi acusado, sentenciado, condenado, morto, sem pecado algum. Toda a injustiça foi imposta sobre ele. E ele fez isso para trazer justiça a nós, para que nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados e pudéssemos ter vida com ele. Então, quando nós passarmos pelas nossas batalhas, por mais difíceis que elas sejam, que o amor de Deus em Cristo Jesus nos ajude, que em meio às maldades humanas, que nós não sejamos os maldosos, que em meio às injustiças humanas, que nós não sejamos os injustos, que Deus nos ajude e dê graça, porque só a graça dele mesmo para nos manter em pé, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor eterno, muito obrigado, Deus, por mais uma manhã de domingo, obrigado por mais um tempo juntos aqui, por podermos ler a Tua Palavra, refletir, meditar. E agora, Deus, eu quero aqui, junto com os meus irmãos e irmãs, clamar ao Senhor para que o Senhor nos livre de toda língua mentirosa, que o Senhor nos livre, ó Pai amado, de toda intenção fraudulenta. Sabe, Pai amado, quais são as batalhas que cada irmão e irmã aqui enfrenta, seja em casa, seja no trabalho, seja na própria comunidade cristã, em meus amigos, às vezes situações que já passaram há anos atrás, ou situações que ainda estão passando, ou que porventura passarão. Que em meio a todos esses momentos, em meio, ó Pai amado, a tantas acusações que possam surgir, que o Senhor seja misericordioso, que o Senhor seja bondoso, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, ó Pai, mesmo que às vezes alguns possam querer que maldições nos alcancem, que a palavra do Senhor, que é eterna e verdadeira, seja que se concretize sobre as nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos prosseguir com os olhos fixos no Senhor, ó Deus, sê conosco, que possamos aprender com Jesus, o nosso Senhor, que sendo perfeito, justo, íntegro, reto, sofreu as injustiças deste mundo, ó Pai, mesmo assim cumpriu a Tua vontade, ó Pai, obedecendo ao Senhor até a morte e morte de cruz, que nós também possamos obedecer o Senhor até o fim, demonstrando o amor, sempre, ó Pai amado, combatendo as atitudes maldosas e de ódio, mas sempre amando o pecador e crendo que o milagre do Senhor pode transformá-los, ó Pai. Sê conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.